Salve, salve nação! Saudações! Neste vídeo você vai ficar sabendo de tudo. Como que Saul joga? Ele poderá jogar no lugar de quem no Flamengo? É sobre isso que vamos tratar aqui neste vídeo da ESPN Brasil, um vídeo de análises. Para começar o vídeo, temos aqui os números do Saul, galera. Deixa o like para ajudar, se inscreva no canal e ative o sininho. Quero dar os créditos para o canal ESPN Brasil, link na descrição como créditos. E vamos lá para este vídeo interessantíssimo. Simbora. Saul, reforço aguardado para hoje ainda no Rio de Janeiro. Os números dele por Sevilha e Atlético de Madrid. Na temporada 23-24 no Atlético, 49 jogos, 23 como titular, 42,2 minutos por jogo, 2 gols e 5 assistências. Já no Sevilha, na temporada 24-25, 26 jogos, 19 como titular, 65 minutos por jogo, 1 gol e 6 assistências. Pedro Henrique Torres chegando ao vivo aqui com a gente também com mais informações deste mercado do Flamengo. Tudo bem, Pedro? Seja muito bem-vindo, amigo. Um beijo grande para você. Tudo bem, Gláucia? Um beijo grande para você, abraços e beijos também a todos que nos assistem nesse Sport Center. Pois é, Flamengo agitadíssimo, dentro, fora, enfim, como você quiser, tem para todos os gostos. Dá para usar aquela figurinha, estamos há 0 dias sem paz no Flamengo, dá para usar tranquilamente. Mas enfim. É lamentável, mas é verdade, hein, cara? Mais uma polêmica hoje envolvendo o De La Cruz, o departamento médico do Flamengo, né? Enfim, vamos começar pelo começo, como diria o outro. O Saul daqui a pouquinho já vai estar chegando nesse caldeirão aí, então por volta das 18 horas, a previsão é que ele chegue no aeroporto internacional do Galeão. O Saul, ele que tem 30 anos, tinha contrato com o Atlético de Madrid, aí recém tinha mais um ano de contrato, né? Teve campanhas vitoriosas no Atlético de Madrid com o Simeone e com o Felipe Luiz, que foi um braço aí bem forte nessa contratação. Aquele telefone vermelho, passa aquele zap rapidamente para tirar o Saul do caminho da Turquia. Ele estava a caminho do Trabzonspor, até mandou uma mensagem na rede social falando de questões de família e tudo mais, e está vindo para o Rio de Janeiro. Passando nos exames médicos, 3 anos de contrato assina e vai ser o novo reforço para o meio-campo do Flamengo, meio-campista ali. Muita gente, o substituto do Gerson e tudo mais. O Felipe já cansou de dizer em coletiva que com ele, falou assim, vocês falam que o Gerson é volante, comigo jogava ali na frente. Então não é volante para mim não. Então é bom lembrar, volante ali, Alan, também Pulgar, o De La Cruz. Então todos esses 3 estão fora, por exemplo, do jogo de amanhã. Então o Flamengo está tendo que recorrer a peças do meio de campo aí da base e agora trazendo o Saul. E aí tem o Carrascal. O Carrascal, qual é a situação, Gláucia? O Flamengo tinha considerava encaminhada a contratação na última semana por 12 milhões de euros. Considerou um sucesso a negociação, porque o Dinamo de Moscou, seu clube, queria que o jogador fosse vendido por 12 milhões, mas à vista, né? Depois que o Flamengo até vendeu à vista, o Gerson entrou mais caixa. Então houve uma queda de braço ali, o Flamengo conseguiu parcelar em 2 vezes. Mas até agora o Carrascal segue na Rússia, ainda não veio para cá. O que se fala na Rússia é que ainda há detalhes. O Flamengo, enfim, mantém o otimismo, diz que está encaminhado, estava tudo bem acertado. O agente do jogador já se pronunciou falando que estava em fase de confecção de contratos, troca de documentos e tudo mais, mas lá na Rússia é sempre aquela novela, seguem segurando. O Flamengo precisa urgentemente, né, do jogador. Então fica essa questão aí. O Flamengo garante que não tem questão financeira, houve um acordo, mas estamos assim na expectativa desses reforços. Mas o que tem de concreto agora chegando mesmo, vai pisar no Rio de Janeiro, Saul, ele que chega daqui a pouquinho, 30 anos para assinar contrato e amanhã ir ao Ninho do Urubu e conversar com o diretor José Boto. Também com essa chegada do Saul, esperado para hoje à tarde. Vou pedir até para a turma colocar aí dados para a gente falar um pouquinho desse reforço novo do Flamengo. Também já vamos ter a análise já, Birner. E aí é claro que há um comparativo com o Gerson, né? E a gente vê aí o mapa de movimentação dos dois em lados diferentes, né? Eu vou esperar o Caio falar, só vou deixar algumas opiniões antes. Eles são bem diferentes. Gerson tem mais controle de bola,
que o Saul talvez marque um pouco mais, o Gerson é um jogador mais inteligente, tecnicamente superior. Só que quando você olha o Luiz Araújo jogando para a direita, eu imagino o Caio vai falar, que é o principal atacante do Flamengo hoje, e o Flamengo do lado esquerdo só tem velocistas consistentes, porque o Everton, que poderia ser um pouco mais construtor, para ser um driblador, não consegue jogar. A chegada do Saul vai dar muitas opções para o Felipe, de ter um jogador que constrói muito pela esquerda e fecha bastante espaço, de repente de um segundo volante quando necessário, mas não supre a ausência do Gerson. O Caio vai falar mais sobre isso. Então, galera, só para eu fazer parte do vídeo, né, comentar um pouquinho aqui, porque o YouTube exige. Então, vamos lá. Substituto ideal para você, cara. Comente aqui, quero saber a sua opinião. No mapa de calor já demonstra, né, que eles jogam em posições diferentes, né? São jogadores diferentes, tecnicamente diferentes e taticamente serão usados diferentemente por Felipe Luiz. Aí tem um mapa de movimentação de Saul pelo Sevilha na temporada passada e Gerson pelo Flamengo em 2025. Vamos, Caio Alves já aqui conosco para trazer essa análise do Saul, deste reforço do Flamengo. Tá certo, Birner, Caio? Seja bem-vindo, um beijo para você. À vontade, viu? Perfeitamente, boa tarde, Glaucia, Birner, fã de esporte. Eu acho, já começando, concordo bastante com o que o Birner falou, mas eu acho, ao contrário do que muita gente está falando desde ontem em relação ao Gerson, eu acho que ele vem para suprir a ausência do De La Cruz. Eu acho que ele tem muito do De La Cruz na questão técnica. O Gerson, para mim, é um jogador mais físico, de aguentar mais o tranco, mais o ritmo. Inclusive, acho que o Carrascal é esse jogador para substituir o Gerson e o Saul é para pegar essa ausência, preencher um pouquinho mais da lacuna que o De La Cruz não está conseguindo. Olha aí, galera. Boa análise, né? A gente já começa sabendo que o Saul pode ocupar a vaga do De La Cruz, né? Preencher. Para mim, faz muito sentido, ainda mais a gente vendo aqui na análise, que o Saul, como a gente pôde ver até no mapa de calor que a gente mostrou, ele é esse jogador mais de ficar no lado esquerdo do campo. Ele é destro, pé esquerdo, então ele joga em muitas posições. Acho que na carreira dele só não jogou de zagueiro e goleiro, de resto ele jogou em todas as posições, mas se der para definir o Saul, ele é meio campista, então ele fica muito nessa zona do campo onde a gente está vendo circulada. E um jogador que se aproxima muito do setor da bola. Gosta muito de fazer esse movimento de ataque ao espaço. Então, começa aqui nessa região do meio-campo, se ele encontra janela que a gente vê entre os defensores, esse espaço entre ou lateral e zagueiro ou entre os dois zagueiros, ele identifica, já vai atacar o espaço, recebe a bola e a questão da finalização com o pé esquerdo, que ele é muito forte nessa questão do contra o goleiro. Um jogador muito técnico, como o Birner também bem disse. Sempre sustentando a saída, sempre muito próximo da saída de bola, e a gente vai ver uma questão cognitiva que a gente vai ver mais à frente do Saul. Jogada treinada, ele sabe muito bem executar, levar para o campo. Então, a bola chegando ali no Christian Molina, no outro lado do campo, a bola sequer chegou nele, ele já faz o quê? Observa o campo de visão, já levanta a cabeça e vê que tem um espaço para ele atacar. A bola vai chegar no jogador que vai fazer o passe para ele, ele ataca esse espaço, e até um movimento interessante do Morata aqui, ele atrai o defensor deixa esse espaço, Saul faz o quê? Ele identifica o espaço, ataca, e aí mais uma vez, ele até, uma questão interessante, ele finaliza com o pé direito, ele tem essa questão da ambidestria. Não é uma ambidestria como o Dembélé, que é uma referência de ambidestria, não sabe muito bem jogar sempre com o pé direito, mas se precisa, na questão de necessidade de finalização frente a frente com o goleiro ali, ele é muito presente também, então sabe bem jogar com os dois pés. E aqui, como eu pude falar para você, fã de esporte, a questão cognitiva, a inteligência do Saul, para mim, esse lance define bem. Não é um lance de uma questão técnica muito participativa, até porque ele vai participar pouco do lance, mas mostra bem o que ele é como meio-campista. Esse espaço é como ele usa de referência. Então, os dois defensores, eles deixam esse espaço na área e ele usa esse espaço como referência. Mas por que ele não atacou ainda? Ele está usando esse jogador, ou esse aqui, quem está com a bola, ele está esperando o movimento do jogador para ele poder definir o que ele vai fazer. Se ele vai ou atacar o espaço aqui, ou se ele vai ficar nessa zona aqui do campo. Então ele espera... Rapaz, que explicação do Caio, hein? Ele é muito inteligente, né, cara? Ele usa muito, né, o espaço, né? E ele joga com e sem bola, com uma inteligência absurda, né? A jogada se desenvolver, ele continua usando esse espaço como referência. Então ele está vendo que ele vai ter o espaço ainda, mas o que acontece? O jogador leva para dentro.
Então, se levou para dentro, a chance de chegar aqui nessa região do campo é maior. O que o Saul faz? 2 passos para trás, a bola chega nele, em um só toque, finaliza e faz o gol. Então, essa questão de estar sempre muito atento aos movimentos, tanto dos companheiros quanto do adversário. E aqui, para a gente finalizar, um jogador muito participativo, muito inquieto. Então, a gente vê uma espécie de rondo, uma roda de bobinho, mais ou menos, como a gente consegue ver, do Atlético de Madrid, só que é uma posse meio... Não tem muita efetividade, digamos assim. O que o Saul faz? Sai da zona que ele se localiza e começa a reclamar. Gente, um pouco mais de intensidade, um pouco mais de controle, de movimento. O que ele faz? Ele acha o espaço, aqui a gente vai voltar para ver mais fácil. Ele vindo para cá, ele já deixa o zagueiro próximo dele. Se ele deixa o zagueiro próximo dele, abre espaço para o atacante faz o movimento, Saul encontra o espaço, vai receber a bola e, mais uma vez, em um toque só, a inteligência dele já cria uma chance para o Atlético de Madrid. Então, o Saul, se der para redefinir, é esse meio-campista de intensidade na questão cognitiva, de pensar muito jogo, muito rápido, mas, para mim, o contraponto, se der para a gente trazer uma questão negativa, é o histórico clínico dele. Um jogador que se machuca bastante, não tem lesões muito graves ao longo da carreira, mas sempre, durante a temporada, tem 2, 3 lesões que afastam ele um pouquinho dos gramados. Ah, não fala isso. Pelo amor de Deus, não fala isso. Que o nosso DM já deixa a gente ferrado o ano todo, cara. Que acaba prejudicando, como no caso do De La Cruz. Foi titular 24 vezes por La Liga na última temporada, fez 1 gol, 6 assistências. Acho que tem uma coisa boa também, com os laterais do Flamengo tem muita qualidade de apoio, ele dá uma boa sustentação para ajudar a fechar espaço, roubar sem bola, pressão alta que o Felipe gosta, ou seja, ele vai agregar para o Felipe, além de uma boa qualidade técnica, acho que ele vai agregar a possibilidade de jogar de mais maneiras, porque ele está muito refém, o Felipe, na cidade de ter atacante de velocidade que pressiona depois da saída do Gerson. E o Flamengo está ficando um pouco previsível com a chegada do Saul, e se o Carrascal vier, o Flamengo ganha muitas alternativas de jogo além de qualidade, né? Perfeito. Concordo plenamente. Ele é jogador tático, então ele pode atuar tanto por fora, como esse extremo, com esse ponta, como meio-campista, então como 5, como um 8 ali, como 5 não muito, mas como um 8 de área a área, como a gente costuma falar. E como você bem disse, o Felipe Luiz gosta muito de pressão, então ele vai sempre pressionar e vai ser muito importante taticamente. Caio, obrigada mais uma vez, amigo. Sempre bem-vindo. Um beijo. Tá aí, galera, análise do estilo de jogo e as características do meia Saul. Bem, cara, eu fiquei um pouquinho preocupado ali com o que ele falou no final, né? Porque eu não tinha pesquisado sobre essa situação clínica, né? Será que ele se lesiona muito ou não? Segundo o Caio, que estudou o cara, né? A carreira dele, ele se lesiona 3 vezes por ano, mais ou menos. Não são lesões graves, mas o cara, né? Vira e mexe, ele tá ali, descansando no DM. Bem, isso não é diferente no Flamengo, né? Alexandro chegou, tá lá. Danilo chegou, tá lá. De La Cruz vive lá. Alan tá lá de novo. Quem mais, cara, que eu tô esquecendo? Meu Deus do céu, são muitos, né? São muitos jogadores lesionados. Eric Pulgar tá lá também. Galera, Deus nos abençoe e nos ajude, porque essa temporada vai ser complicada, hein, cara? O Flamengo tá tentando contratar jogadores, o Saul é um deles, Carrascal é outro jogador. Só que, pensa comigo, Carrascal, por exemplo, joga lá na Rússia, e lá só tem um campeonato, só o local, só o nacional, né? Eles não podem jogar competições para fora, porque eles foram banidos pela FIFA, né, por causa da guerra e tudo mais. O cara joga 30, 40 partidas no ano, porque não tem muito jogo para jogar. 40 ou 50 jogos no máximo no ano, né? Se disputar as duas competições e chegar até a final. Campeonato Nacional da Rússia tem quantas rodadas? Não tem nem ideia. E daí a Copa da Rússia tem quantos jogos? Também não sei. Então, galera, daí você pega um jogador que joga 40 jogos no ano e coloca aqui no Brasil esse mesmo jogador para ele jogar 70 jogos no ano. Ele não vai aguentar. Não vai. Por isso que tem que ter 2, 3 jogadores por posição, né? E é difícil, né, cara, manter, né? A folha salarial fica exorbitante, muito grande, né? E é isso, o Saul
ele chega só com as luvas e essas luvas serão pagas, diluídas no salário dele. Então ele vai ganhar muito bem por mês, não sei quanto, né? Mas pouco não será. Porque se o Flamengo fosse contratar um jogador desse, iria pagar bem caro. Só que daí ele vai ganhar no salário, né? Esse valor diluído como luvas. É isso, muito obrigado a todos. Deixa o like para ajudar, se inscreva no canal e ative o sininho. Valeu, fui!